Fala, família promessista! Como é que vocês estão? E nós voltamos aqui para mais uma sexta-feira, onde você vai poder participar com a gente. O Ministério do Ensino está aqui com a gente. E trouxemos aqui um bando de pecadores aqui para a gente poder conversar. Vai ser muito bom, nós podemos conversar sobre pecado, né? Nada melhor do que pecador para falar sobre pecado, né, irmão? Então, se você puder compartilhar esse link. Se você não se inscreveu ainda, irmão, se inscreva, ativa lá o sininho para você não esquecer. Sexta-feira, 19 horas, tem podcast, né? Então, participa com a gente aí, coloca aí nos comentários de onde você tem falado, tá assistindo a gente, né? Se você quiser dar uma sugestão de tema, você pode colocar aí, tá bom? Que Deus possa te abençoar, que você seja edificado em cada programa. Eu convido a você a assistir os outros programas, né? Reassistir até, para você cada vez mais se fortalecer, ganhar entendimento, você poder melhorar aí no seu desempenho, na sua ajuda com a sua igreja local, poder entender também o propósito de Deus para a sua vida, né? Pastor Cláudio está aqui com a gente. Fala aí, Cláudio, tudo bem? Tudo bem, graças Tranquilidade? a Deus. Tranquilo. Júnior está aqui com a gente. Pastor ainda não, mas vai ser em breve, já é, na verdade, já é, né? Já foi empossado já, sim, né? Sim. Agora já só a ordenação dia 14. Então, já foi. Eu acho que já foi. Não sei, a gente está falando aqui, estamos gravando, mas não sei se já foi, se vai ser, né? Estamos aqui. Depende. Mas vamos lá. Vamos falar sobre o que hoje? Pecado. Ih, mano, acabou pra gente. É difícil, né? Posso me retirar da mesa? O que a gente faz agora? Vai falar sobre pecado? Quem começa confessando? Eu não vou começar, não. Quero ser o último. É muito ruim, né? Falar sobre pecado, né? Na verdade, é bom quando a gente fala do pecado dos outros, né? O nosso... Mas o nosso fica apertado, né? Falar sobre tem pecado. A gente tem, não. Eu acho que não, cara. Não? Não, acho que não. Né? Mas uma vez salvo, não sempre salvo? Ih, rapaz. E aí? Beleza fora disso. O crente peca? Tem que saber isso, né? Olha aí. O que é pecado, gente? O que é pecado? Né? Pecado é tudo aquilo que sai, né? Que ofende o caráter de Deus, né? A sua lei. A Bíblia vai tratar como iniquidade, né? Errar, né? Errar, a gente falava muito em errar o alvo, né? O pecado é isso aí, segue essa linha aí. Tudo aquilo que sai da vontade de Deus, que a vontade de Deus é perfeita para nós. E quando nós saímos da vontade dela, nós estamos errando com Ele, nós estamos pecando contra Ele. Acho que para ficar claro, né, para a gente poder entender, para quem tem dificuldade de entender o que é o pecado, né, você pegar ali o Adão e Eva, né, é o primeiro exemplo, e é um exemplo mais simples de você entender, né? A ordem era uma só. Era uma só. Você só tinha um objetivo, só tinha uma coisa para não fazer. E a única coisa que não era para fazer foi feita. Né? É mais claro, tá ali para a gente. A gente está falando do pecado na terra, né? Mas se a gente for, o pecado é mais antigo ainda, né? Vem lá do céu, né? Quando o inimigo ele fez ali o seu planejamento e foi desse pecado, é a partir daí que o pecado nasce lá, num ambiente santo, né? Aqui também, no ambiente de Deus, né? Onde as pessoas estavam ali, tem comunhão com Deus. Mas aí pecado para a humanidade original, ele nasce ali. E aí, Mike? Legal começar a falar desse tema, né? Definindo, a gente tem hoje a igreja ela tem uma doutrina para tratar dessa questão, né? Que é a doutrina do pecado, e que traz justamente para a gente que é o fato de você errar o alvo. Você foi criado para um objetivo. Aliás, Adão, né, e Eva comem do fruto, transgridem, erram o seu objetivo, ou seja, é o fato de você andar contra os preceitos de Deus, né, as ordens, as leis de Deus, você literalmente errar o alvo. Você foi feito para atingir determinado objetivo e você errou, você falhou nesse determinado objetivo, e isso consiste na transgressão, né? Ou seja, você ir contra aquilo que Deus colocou, e isso começa a configurar, na verdade, a ideia do pecado. A gente teve um episódio lá atrás que a gente falou sobre disciplina, né? Isso. E às vezes a gente tem a má impressão de que o pecado é aquilo que traz para a gente uma disciplina. Então, eu pequei e aí o pastor me disciplina, né? Eu pequei, eu errei, e aí houve ali a igreja teve que tratar, eu tive que ser afastado e tal. Mas, na verdade, o pecado ele não é isso.
Não é nem só isso, né? Não, Ele não não é é só isso. O pecado ele é natural, a gente tem que entender que ele faz parte da nossa natureza agora, né? Depois de Adão, nós adquirimos ele, né? É uma aquisição horrível, né? Mas a gente adquiriu. A partir daí... Nós herdamos, né? Não adquirimos, não, a gente herdou. A gente foi... A partir daí, toda a humanidade agora vive, né? Aí tem João aqui, 1 João 3, 4, todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. E, de fato, o pecado é transgressão da lei. Então, assim, de Adão para cá, né, recentemente aí, toda a humanidade, ela peca, só que aí existe diferença, né? O cristão, ele luta contra isso. A pessoa que vive no mundo, ela não tem problema com isso. Então, assim, pecar, todo mundo peca. Quando a gente fala de disciplina, é algo mais, um nível maior, né? Algo que afeta a igreja, afeta um caráter maior. Mas a gente não pode dizer que a gente... Senão, se entrar nesse contexto aí, ninguém estaria... E uma linha... Pode falar? E uma linha bem tênue que a gente tem essa questão, né? Porque quando fala de pecado, a gente lembra logo Adão e Eva, né? Mas a forma que o inimigo ele tem usado para implantar o pecado dentro da igreja é que é uma forma que tem chamado a atenção, porque eu tenho estudado um pouco a respeito disso, é que o inimigo ele não precisa... Você já viu aquele atirador que ele está com a flecha ali mirando o alvo? Ele está bem concentrado. O inimigo ele não precisa vir e dar uma tapa na flecha do cara para o cara errar o alvo. Ele só precisa colocar uma dúvida. Será que o vento está forte? Será que o vento vai desviar a tua flecha? Não. E no verso 4 de Gênesis 3, que é o que nós estamos falando aqui, o inimigo ele não deu um manjazão assim para Eva pecar. Ele simplesmente falou assim, mas será realmente que é isso que ele falou? Colocou dúvida. Ele colocou uma dúvida. E a gente, como cristão, a gente não pode ter dúvida do que a gente aprendeu e do que a gente tem que viver para alcançar o reino dos céus. Aí a gente saindo aqui desse ponto, o apóstolo Paulo fala em Gálatas 2:20, é o seguinte, olha, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo ela na fé de Jesus. Qual era a fé de Jesus? Era a fidelidade ao mandamento, ou seja, a palavra. Então, a partir do momento que você entende que você tem que viver na fidelidade, você vai se desviar de muitos pecados. Lógico, não vamos pecar? Não tem como. Somos humanos, a natureza é humana, né? Ainda não fomos transformados, como há promessa. Então, vivemos aqui no meio de um mundo pecaminoso. Mas tudo aquilo que você está pronto a observar no mundo, você vai também estar pronto a entender que aquilo não é para você praticar. E o inimigo ele tem usado essa forma. Ele tem dito para alguns cristãos o seguinte, cara, mas será que é isso mesmo que a Bíblia está dizendo? Mas a Bíblia diz isso sim, mas será que esse é o entendimento que Deus queria? Eu vejo isso porque eu converso com muitos jovens e eles falam assim para mim, não, Júnior, mas será que a Bíblia realmente queria falar isso? Então o inimigo ele não está mais, colocando isso ou aquilo na frente dos jovens. Porque eles sabem que os jovens de hoje também não são bobos, mas eles começaram a usar a distorção da mente. Né? Isso, a verdade está sendo relativizada, não é isso? Ela está sendo colocada como, será que realmente é isso que a Bíblia quis dizer? E a gente tem que ter uma base muito grande para poder não cair nessa narrativa, porque é uma narrativa que está sendo criada para destruir a igreja. E hoje você não vai ver mais o inimigo pulando cadeira, jogando irmão, jogando a pessoa, entrando, gritando na igreja. É muito raro você ver, mas você vai ver o inimigo infiltrado dentro da igreja, colocando no ouvido de um ou de outro. Será que isso realmente é pecado? Legal uma questão que o Júnior cita, né, que é a questão da natureza. Ele citou aqui. E eu acho legal a gente considerar a questão é que, de fato, o homem, ele não nasce santo em algum momento, né? Ele tropeça e adquire ali o pecado, né? Como se fosse uma gripe. Ele já é gerado em pecado, ele já nasce doente espiritualmente, né? A Bíblia vai se referir a isso como o morto espiritual, né? Ele nasce morto espiritualmente. E no que essa morte espiritualmente consiste, né? Essa morte espiritualmente consiste em que ele nasce morto, ele está morto e morto
ele permanece até que, do alto, né, uma ação soberana e divina, esse camarada seja chamado para a vida, e aí ele passa a considerar as coisas boas da vida, porque o Senhor lançou luz, né, nele, e ele deixa de observar somente as trevas para observar a luz, né? Ou seja, ele literalmente ele é chamado para fora dessa escuridão, e agora ele não é mais considerado um morto espiritualmente, mas um vivo espiritualmente. Por que eu acho legal a gente citar isso? Porque às vezes as pessoas elas têm um pensamento de que o homem ele é bom, e a Bíblia diz que o homem não é bom, o homem é mau. Ah, mas aquela pessoa tem uma essência tão boa. Não tem essência boa, aquela pessoa tem uma essência má, né? O que define essas razões e emoções é o coração, a mente do próprio homem. E a Bíblia vai deixar claro para a gente que isso tudo é corrompido, né? Porque o homem ele é fruto do pecado, é herança do pecado. E tudo que ele produz também é pecado, né? Uma outra questão é que geralmente as pessoas falam assim: ah, porque o homem ele nasce bom, né? Ah, o menininho nasceu sem pecado algum. Não é. Fruto de pecadores é um pecadorzinho mirim, né? É uma criança pecadora. Então, hoje a gente tem muito essa narrativa. Eu já presenciei algumas dessas narrativas. Eu falo assim, não, porque a criança ela é santa, né? Nasce sem pecado. Ela nasce inocente, não? Isso. A questão não é que ela nasce santa, mas ela nasce inocente, né? Ela não nasce respondendo por essas questões. Peca, né? Mas ela já peca, né? Você pode ver, você pega um menininho e você vê o quão indefeso ele é, mas o quão pecador ele é por meio das pirraças que ele manifesta. Eu já vejo nele acepção de pessoas. Comigo ele chora, contigo ele não chora. Então isso já é um pecado. Ele está fazendo já a acepção da pessoa. Já quando ele vem no meu colo, ele chora. No teu, ele não chora. Tem ciúme, né? Tem ciúme. Então, tudo isso é fruto do pecado. Ai, que bonitinho. Ele vem comigo, não chora, mas com ele chora. Não quer que o pai toque na mãe. Isso é ciúme. Ciúme é fruto de um pecado, né? Então, a gente olhar o pecado de uma maneira global, entendendo que o homem nasce pecador e ponto, né? E ele passa a não ser considerado como um pecador, responder pelos seus atos de pecado à medida com que Cristo entra na história e faz essa intervenção. É importante a gente fazer essas avaliações e essa visão, né? Quando a gente vai falar sobre pecado, sobre criança, né? É uma das coisas que a gente sempre explica quando vai fazer uma apresentação, né, de uma criança. A gente explica que nós não batizamos criança justamente por causa dessa compreensão de responsabilidade, dessa compreensão de que aquela atitude que ela está tendo não é uma atitude, é uma atitude por causa do pecado, e não uma atitude enfim, ela não escolheu aquilo, né? Ela tem atitude porque já nasceu com esse pecado dentro dela, né? Com essa herança que a gente está falando aqui. E aí, essa explicação, ela traz a entendimento que realmente não faz sentido você batizar uma criança. Não faz sentido você batizar até mesmo uma criança maiorzinha, né? Que tem até uma certa idade que ela ainda não tem a compreensão das atitudes que ela está tomando. Então, ela ainda está aprendendo. E ao longo da vida é que ela vai aprender o que é certo, o que é errado, o que é como ela pode ser uma pessoa boa, uma pessoa melhor. E aí, nessa compreensão, a gente começa a ver realmente que não é que a criança nasce santa, que ela é inocente nessa atitude, né? Ela já pegou o pecado já. E nesse sentido, se a gente parar para analisar, esse argumento de que a criança ela nasce santa, pura, é um argumento que se autodestrói. Não é bíblico. Por quê? Não é bíblico. Porque o que acontece? Adão e Eva, eles sim, né, nasceram puros, pecaram. Mas, se a criança nasce pura, santa, o problema da humanidade estaria resolvido. Sim. Porque o fruto da pureza é a pureza. Mas teria resolvido ali. Era só esperar os caras morrer já. Exatamente. Estava resolvido. Mas a questão foi essa, que ele não nasce puro, por quê? Porque ele é fruto de uma árvore impura. Né? E fruto de árvore impura gera impureza. É por isso que o pecado, ele até nós, né? Até Jesus voltar, a última criança que nascer, ela vai... E a gente está vivendo muito a era do pecadinho e pecadão, né? Que, inclusive, esse é o tema aqui, né? Pecadinho e pecadão. Não existe pecadinho e pecadão. Existe o pecado, né? E por estar gerando essa dúvida na cabeça das pessoas, a gente está perdendo muitas pessoas para o inferno por causa dessa dúvida.
Porque um dos maiores pecados que a gente pode cometer contra Deus é a questão da dúvida. Vamos falar agora para o nosso lado cristão. Nós, como cristãos, não podemos ter dúvida do que é pecado e do que não é. Se é pecadinho ou pecadão. Não, é pecado. A gente não tem esse meio termo, é pecadinho ou pecadão. Até se a gente não tiver fé, a gente desagrada a Deus. Isso. Então, a falta, né? E aí, na dúvida, a gente vai ver lá em João 20, 27, que Tomé questionou quando o mestre apareceu. E Jesus repreendeu ele, falou assim, você para com isso, cara, para de duvidar. Você quer acreditar? Então toma, vai, toca aí. Então, um pecado que irrita muito, e eu posso dizer que irrita o nosso Deus, é o pecado da dúvida. Será que é isso? Será que pode acontecer assim? Então, a gente como igreja do Senhor, né, e aí formado por homens pecadores, né, que somos pecadores mesmo, mas somos arrependidos e não pecamos por prazer. Pecamos porque, às vezes, passa batido alguma coisa ali. Mas nós, como igreja do Senhor, representante do famoso tempero sal na terra e a famosa luz do mundo, a gente tem que colocar para o mundo o seguinte, cara, isso aqui é pecado. Eu já perdi algumas pessoas que não souberam ouvir isso. Cara, isso é pecado. Júnior, eu estou assim. Você fala, cara, isso é pecado. Eu não tenho o que dizer para você. É pecado. Pecado é pecado. A gente é brasileiro, né? Brasileiro tem um jeitinho brasileiro. Então, ele quer dar jeitinho para tudo. Então, até para o pecado, ele quer dar um jeito, né? Ele quer se dar um jeito, ele quer passar um pano. Não, mas eu faço isso, mas é por causa disso. Quer justificar, né? Justificar, exatamente. E isso é uma das falhas da mentalidade humana em achar que ele é abonado pela justificativa, né? Quando a gente está falando de Adão e Eva, ele quer arrumar né? uma justificativa. A justificativa estava lá, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. Senhor, foi a serpente. Senhor, aí a serpente não tem para quem jogar a culpa, né? Então, pastor Jefferson, eu fico imaginando, tudo seria diferente se ele tivesse dito, não, Senhor, eu pequei, eu me arrependo. Será que poderia ser diferente? Será? Você imagina? Complicado. Né? Complicado, né? Mas aí ele não, ele botou a culpa, ele terceirizou a culpa, Porque né? Deus queria que ele assumisse, né? Sim. A questão do pecado, que a gente vai falar, e esse pecadinho, pecadão, né? O pecado é como a gente colocou que é errar. Aquele transgressor da lei, transgride a lei, de fato, é o pecado, é a transgressão da lei. O que a gente vai ver, para nós, a diferença de pecado existe, para nós, né? Que existe consequência. O pecado tem a consequência. Então, se a gente for pegar Provérbios 6, a gente vai ler ali que 6 coisas Deus abomina, mas aquela, vamos dizer aqui, pegar, há 6 coisas que o Senhor abomina, mas a 7ª Deus detesta. Então, existem 6 coisas que Deus não gosta, abomina não, das coisas que Deus odeia. Mas a 7ª ele abomina, estou trocando aqui, a 7ª ele abomina, a 7ª ele detesta. Então, a 7ª é pior do que as outras, entendeu? Agora, por quê? Porque a 7ª é o pecado que é o semear contenda. E o semear contenda ele é danoso, porque ele é mais danoso que o outro, porque ele vai causar uma contaminação na igreja, ele vai fazer com que eu manche a sua imagem para ele, nós três estamos contra você. É um câncer, né? Então Deus fala, isso aqui eu tenho é repugnante para mim. Então tem essa diferença. Mas o que a gente precisa entender é que essa diferença existe aqui, não é para a gente falar, eu pequei menos que ele. Isso. Não é por comparação, né? Não é comparação. Não posso falar que mas o Mike peca mais do que eu. Não posso fazer isso, porque quando a gente erra, a gente ofende a Deus. Em todos os sentidos, em todo tamanho, todo tipo. Né? A gente ofende. Antes de falar aí. Antes da gente entrar nesse assunto propriamente que você está falando, eu acho que vale a pena a gente falar aqui com relação à natureza do pecado e à atitude de pecado. Isso. Né? Acho que existe uma diferença. Assim, não é que um é maior, outro é... Não, são pecados. Mas só que um é questão da natureza e o outro é questão da atitude, da escolha, pecados né? inconscientes, né? Certo. Assim, eu pequei, eu não sabia que eu estava pecando, porque eu não conhecia a lei ali naquele ponto, entendeu? Mas não deixa de ser pecado. Certo. Não deixa de ser pecado. Existem pecados que é o que mais a gente comete, que é bem consciente. Isso. A gente sabe o que a gente está fazendo. Existe pecado que a gente vai pegar e vai danificar a igreja, vai danificar a família, vai danificar uma porção de coisas. Essas consequências, elas vão vir de acordo com aquilo que você fez. Sim. Né? Eu matei, a consequência é maior. Até na disciplina a gente vai fazer isso. Uhum. Né? Então, quanto a isso, existe uma separação.
Mas quando a gente erra, a gente ofende a Deus. Deus ele foi atingido De qualquer maneira. de qualquer forma de pecado, entendeu? Esse termo, né, pecadinho, pecador, ele está mais ligado à questão da consequência do que propriamente dito você fazer uma separação lá. Matar é um pecadão, muita coisa, mas você furtar é um pecadinho, como o pastor Júnior disse. O pecado, ele é pecado, e ponto, né? É a ofensa contra Deus. A natureza do pecado é justamente essa ofensa, né? Obviamente, quando a gente fala de natureza do pecado, a gente precisa tratar alguns temas, né? Que, por exemplo, o problema da teodiceia, o problema do mal, que a gente trata isso com filosofia, teologia, para tentar explicar como que isso... Qual a origem do mal, né? Deus criou todas as coisas, então ele também criou o mal? Não, né? A gente vê que não funciona assim. Então tem um debate um pouco mais amplo em relação à natureza, à origem do mal. Mas uma das questões que a gente precisa atentar aqui, a gente vê que Jesus, quando ele veio para fazer a sua obra aqui, ele vem como plenamente Deus, plenamente homem. Aí algumas pessoas falam assim, mas se ele vem plenamente homem, então ele peca, né? Ele pecou. A gente vê que não, porque ele também era plenamente Deus, né? Ele manteve a sua essência. Deuteronômio 32:4 vai dizer assim: suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Ou seja, ainda homem, ele não deixou de ser Deus. Né? A Trindade não perdeu uma ponta por conta da sua obra aqui. Então, a natureza do pecado consiste justamente nesse fato do homem desobedecer, dele largar a mão, dele virar as costas e dizer para Deus o seguinte: beleza, o Senhor tem planos maravilhosos, mas os seus planos não servem para mim. Eu vou construir a minha história do jeito que eu achar mais relevante e vou viver a minha vida, né? E a gente vê que é uma questão mais ampla, mais séria, né? Essa questão de você colocar, existe um grande pecado, existe pecado menores. Não, cara. Não. Inclusive, foi o pecado habitando no coração do homem que crucificou Jesus, né? Foi um pecadão? Não, foi pecado, foi uma ofensa, né? Mas a questão é justamente a consequência, como que isso se desenvolve ao longo da história. E aí eu não falo, né? Não vou nem falar nós, né? Porque eu não posso terceirizar também, igual Adão falou, né? Falar eu. Eu, como cristão, tenho que entender assim: todo dia é dia de arrependimento. Porque todo dia peca? Todo dia há pecado, né? E não há pecadinho ou pecadão, há pecado. Todo dia. Então, todo dia eu tenho que entender o seguinte: Senhor, eu preciso do teu perdão a cada dia. Essa é a diferença do crente. Para mim ainda, eu preciso do teu perdão a cada hora. Melhor, a cada minuto. Porque Deus, ele precisa nos perdoar mesmo. Porque se for depender de um feito nosso, ou de é porque agora eu estou andando melhor do que eu andava, meu amigo. A gente não alcança misericórdia de jeito nenhum. Mas a misericórdia é isso, é Deus mostrar pra gente: olha, você é pecador, beleza, mas eu estou contigo. Mas você tem que abandonar o pecado. É isso que a gente, como igreja, tem que entender e tem que passar para aquelas pessoas que estão chegando até a gente com a seguinte pergunta: isso aqui é pecado? Eu tiro pelo meu filho, o João. Ele falou assim: pai, esses dias eu estava pensando em tatuagem, não sei o quê. Eu falei: meu filho, a pergunta ele falou assim: é pecado ou não é pecado? Eu falei: a pergunta que eu tenho para você... Não é essa, né? Eu vou te fazer uma pergunta que vai rebater essa pergunta. Isso te aproxima ou te afasta de Deus? Aí eu não sei responder. Eu falei: então tem se você não sabe me responder, por que eu sou... Então tem um problema. Se você tem uma dúvida, a gente já tem um problema. Porque o primeiro pecado começa na dúvida. Então, eu, como cristão, meu filho, eu tenho que procurar fazer coisas que me aproximem de Deus, né? Que me edifiquem. E o meu corpo, a minha pele, ela tem que resplandecer a glória do Senhor, e não um dragão tatuado. Né? Agora, lógico, eu vou falar para você não fazer, agora sim, porque você é de menor. Agora, quando você estiver trabalhando, estiver com o teu dinheiro, se tu quiser fazer, aí é contigo mesmo. Mas a gente tem que jogar bem aberto. A gente não está condenando ninguém aqui por A ou por B pecado. A gente está só falando o seguinte: cara, é errado, mas eu estou contigo.
Eu não vou te descartar e você também não pode me descartar por um pecado, por um erro meu. E esse é o entendimento que a gente precisa ter, que todos nós somos pecadores, né? Sim. A partir do momento que a gente vê a questão do julgamento, primeiro que quem julga não somos nós, quem julga é Deus. Então, partindo dessa perspectiva, né, com relação a todos nós sermos pecadores e que nós não temos condição de julgar uns aos outros, né, A gente chega no lugar perfeito. a gente consegue entender e compreender melhor também aquele outro, até mesmo por ter cometido falha, né, por ter tido atitude de pecado, né? Porque uma vez uma pessoa me fez uma pergunta específica sobre algo específico. E a minha resposta para ela foi justamente essa: olha, irmã, eu não posso dizer para você que é errado, que a pessoa vai ser salva ou não. O que eu posso dizer para você é que Deus é quem vai julgar, não sou eu. Na minha perspectiva, é X. Mas, pela perspectiva de Deus, é uma outra linha. É Ele que vai fazer o julgamento, é Ele que vai dar o direcionamento. Se a gente começa a pensar que alguém é melhor do que o outro, ou que alguém está isento, até mesmo por causa da justificativa, a gente começa a se colocar na posição de Deus. Um ponto interessante de você falando isso é o seguinte, que geralmente a gente ouve as pessoas aproveitando do texto bíblico para falar assim, aquele texto que diz, né, não julgueis para que não sejam julgados. Para distender isso, é legal a gente falar, poxa, tem um julgamento que é da parte de Deus. Sim. Isso já deveria nos apavorar muito, porque é o próprio Deus se julgando. E as pessoas, na tentativa justamente de pecar em paz, elas usam isso. Mas você não pode Pecar me julgar. em paz, né? Ela quer tentar pecar em paz e falar, mas você não pode me julgar. É uma arma, né? Não julgue para que você também não seja julgado. A gente precisa entender isso. Né? Ou então as pessoas até falam assim, só Deus pode me julgar. Eu falo, isso não te apavora? Isso não te assusta? Né? Mas a questão é que, fora do contexto, esse texto até parece fazer sentido. Né? Não me julga, né? Me deixa pecar em paz. Mas está falando justamente ali que o hipócrita, se você tem mania de furtar ou de mentir, você realmente, eu não posso chegar para o Cláudio e falar assim, mas você está mentindo, né? Você está... Realmente, esse texto é um rebate a mim, para o hipócrita, não julgue, para que você também não seja julgado. Exatamente. Por quê? Porque se eu sustento esse texto dizendo que eu não posso julgar, e ali a gente precisa entender algumas implicações, até mesmo do texto original, que fala assim, não julgar, mas eu não vou poder nem te orientar, né? Porque orientar, se eu vejo que você está fazendo alguma coisa errada, equivocada, e eu vou tentar te orientar, você pode interpretar aquilo ali como um julgamento. E, de fato, a forma como eu coloco pode soar, mas o orientar honesto, sincero, é bíblico, sabe? São coisas distintas, são né? coisas O julgamento... distintas. É porque é uma confusão, né? As pessoas usam esse texto, usam Romanos 8 também, né? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não pode julgar e não é a condenação. Mas vamos pensar. Não, eu falo assim, mas você só leu até a vírgula. Depois da vírgula tem um bocado de coisa aí. A gente precisa pensar o seguinte, que o Mike está falando é muito importante, porque a gente está entrando quem julga é o juiz. Né? Vamos pegar aqui no nosso entendimento terreno. Deus. O juiz é aquele que tem autoridade para julgar. Se a gente olhar para nós mesmos, não temos autoridade para julgar um ao outro. Porém, a Bíblia também recomenda aconselhar uns aos outros, né? E fala para a gente confessar pecado e fala para exortar. Só que o exortar ele é amor. Então, é um pecador olhando para o outro e na ajuda, na tentativa de fazer com que ele melhore ou né, se conserte. Esse pecador que também é pecador, ele vai exortar, vou exortar o Mike em amor. Conduzir, não com olhar de julgamento, é que está. Eu vou olhar para ele e falar, poxa, o Mike está precisando de ajuda. Como é que eu vou chegar e ajudar ele nesse pecado que está envolvido? Eu vou ajudar ele em amor. Mas eu não. Aí a Bíblia fala assim, quando você for aconselhar alguém, você tem que olhar para ti mesmo. Né, para que você não caia no mesmo pecado que ele tem. Porque ocorre. Então, quando... Você olha para a trave que está no olho do... Terrível. Aí você vai olhar para o cara, o que você tem que fazer? Essa autoridade você tem de aconselhamento, que ele está falando ali. Você tem essa autoridade dada por Deus. A exortação está aí. Só que a exortação tem que ser feita em amor, e não com o julgamento daquele que é o juiz, de quem está de fora da situação. Então, a gente precisa entender esse detalhe. Como se estivesse numa situação completamente... Exatamente. Olhando de fora, né? Do você está junto. Da natureza do pecado. E uma interessante que você fala, porque a Bíblia ela diz para a gente suportar uns aos outros em amor, né? E aí...
as pessoas também elas costumam interpretar esse texto da maneira correta, mas suportar consiste no fato de você dar suporte, e dar suporte consiste no fato de você aconselhar em amor, né? Então, é toda uma construção para você orientar, né? Mas você fazer isso com base no amor, né? Sempre levando a pessoa ao reconhecimento, reconhecer o que ela errou, que ela falhou, e na expectativa de que ela se volte para Deus. Porque pode acontecer de eu chegar com o pé na porta e falar assim, mas você está pecando isso e aquilo e tal, e a pessoa fala assim, beleza, estou pecando, você só está me julgando e eu vou sair daqui porque você é um hipócrita. A pessoa até tem razão nesse argumento. Porque todo mundo... raivoso. Porque todo mundo Eu não posso falar de um pecado como se eu fosse de um pecado, de uma situação à parte, como se eu fosse isento daquilo. Você nasceu pecador, eu nasci santo. Não, eu nasci pecador também. Você nasceu pecador e eu entendo esse contexto que você está fazendo, porque eu passei por aquilo. O meu papel é te dar suporte, te ajudar a sair desse pecado, desse fundo. É que nesse momento você pode ajudar. Nesse momento você pode ajudar o outro. Mas há momentos que outras pessoas vão te ajudar. E a gente é muito mais relevante quando a gente já passou por um problema, né? E consegue estender a mão para ajudar a tirar aquela pessoa do fundo do poço. Fazer o bem, né? O que o pastor falou, a gente tem que praticar a empatia, se colocar no lugar do outro. Beleza, na minha caminhada, eu passei por vários problemas com relação a pecados, né? E aí, quando aquela palavra vem à minha mente assim, o Senhor vos resgatou do lamaçal do pecado, essa palavra realmente, eu vivia num lamaçal de pecado. Beleza, aí essa experiência eu tenho que usar para ajudar as pessoas, né? Porque o próprio Tiago, o livro de Tiago 4,17 vai dizer assim, olha, se você pode praticar o amor e não pratica, você já está pecando. E o amor, ele quer dizer o seguinte, olha, é você se colocar no outro, no lugar do próximo, em empatia, né? Da forma que você ajude aquela pessoa a sair daquela situação sem ofender aquela situação. Só que hoje, nos dias que nós estamos vivendo, que aí nós não vamos, eu não digo nem levar para fora, eu digo ficar para dentro da igreja. Nós estamos vivendo hoje a era do mimimi, do não me toque. O pessoal que não suporta ser corrigido. Não, né? e assim, eu costumo dizer assim, os pastores hoje estão muito tranquilo, porque você vê que eles chamam, eles vão para o lugar, ele conversa e tal, não expõe ninguém, e mesmo assim você vê pessoas que estão se sentindo, vamos dizer assim, constrangida por um pastor se colocando no lugar de ser um amigo dele, chamando ele em particular para falar assim, Carol, o que você está fazendo não é bacana, isso não vai trazer uma ideia boa para o corpo de Cristo, então eu preciso que você reveja as tuas atitudes, no que você está fazendo, no que você está falando. A gente está vivendo a era da rede social, do que você está colocando na rede social. Isso vai atrapalhar a gente como igreja. Quando você faz isso, você está atingindo a mim, porque eu sou teu corpo. E aí, beleza, o pastor faz isso ali com maior paciência, maior calma. Graças a Deus nós temos pastores assim. E aí, quando a pessoa sai daquela sala ali, daquele aconselhamento pastoral, a pessoa não volta mais na igreja. Você vai, porque o pastor... Ou seja, as pessoas também estão vivendo essa época. E aí você tem que ter um cuidado, já tem que ter um cuidado. E aí você tem que ter um cuidado redobrado, né? Para você ter uma tranquilidade para falar. Eu lamento, diante desse contexto, né? Eu acredito que o meu único lamento é porque... Ainda não casei e não tive filho, mas o meu filho não vai viver na época em que a gente tomava cascudo do pastor. Sai daí, não faz isso. O diácono bravo na ponta da porta, né? E não vai, não, é pecado, você não vai fazer, ele tem que parar. Isso ajusta a gente, né? E era bom. Fala, quem nunca tomou a cascudo de um diácono? Isso eu nunca fiz, não. Algum diácono, por favor, compareça. Tem que ser idoso. Ninguém vai falar isso. Então, assim... A gente, de fato, está vivendo num tempo em que as pessoas não querem mais. As pessoas querem viver no corpo da igreja, conformadas no seu pecado. E se você, de fato, fala, quero limpar, quero te ajudar a sair disso, eu falo, não, me deixa em paz, quero viver isso daqui. Né? Então, é um coração muito mais duro. As pessoas querem viver a igreja da forma como elas acham que é conivente para elas. Né? A igreja ao meu jeito. E a gente pensar pecado que
por mais que você cometa aquele pecado que ninguém saiba, né, no íntimo lá do seu coração, isso de forma direta fere a igreja de Cristo, né? Aí, às vezes, você vê as pessoas falando assim, não, porque essa igreja assim, assado e tal, não anda e tudo mais. A gente poderia argumentar falando assim, beleza, mas no seu íntimo, como que você lida com os seus pecados? Como você trata os seus pecados? Porque, às vezes, o resultado da igreja é porque é afetado diretamente pela forma como você vive, né? A forma como você enxerga isso, como você trata o seu pecado. E é legal a gente pensar sobre isso, que talvez, pensando sobre isso, a gente enxugue, né? Deixe de ser esses crentes que não querem ser corrigidos, sabendo que quando você é corrigido, é uma misericórdia da parte de Deus, porque Deus ele te corrige no amor, o irmão está ainda te dando um toque porque ele te ama, né? Porque o dia que alguém fala assim, beleza, você quer viver a igreja do jeito que você quer? Tá bom, vive. E aí a gente vê lá o exemplo de Romanos, né? Deus entregando o povo a seus próprios pecados para que eles sejam destruídos. Será que um dos problemas com relação a esse mimimi, né, que a gente chama, né, que a gente está falando aqui, essa dificuldade em ser exortado é uma palavra difícil, hein? Em ser chamado a atenção, essa dificuldade da pessoa aceitar, ela ter um líder que vai estar ali pontuando algumas falhas, né, alguns vacilos. Será que essa dificuldade é justamente o excesso da teologia coach, né, do tratamento que a gente vê atualmente, né, que todo mundo vai para o céu, mano. Todo mundo vai para o céu, não importa se você é pecador, mas você vai para o céu. E aí, às vezes, eu me pego vendo, né, a pessoa falando sobre uma pessoa que viveu a vida inteira desregrada, viveu a vida inteira longe de Deus. Aí chega lá no final, na morte, mas ele vai estar com Deus e tal, e não sei o quê. Calma aí, pera aí. Vai não. É claro que a gente não está aqui na posição de julgar se a pessoa, né, pode dizer, né, de repente a pessoa estava lá sem poder falar no hospital e... É diferente do ladrão né, na cruz, né? Não é, diferente, nessa posição. Mas, às vezes, a pessoa foi lá, o cara estava cometendo um assalto e na hora lá ele tomou um tiro, morreu, acabou. Ele não teve chance de nada, né? E aí a pessoa está lá, não, mas ele foi para o céu, ele vai estar bem, vai estar melhor e tal. Parceiro, a vida que ele levava aqui não era essa vida, não. Hein, pastor? Eu costumo dizer assim, né? Nós temos aí duas linhas, né? Que é essa linha da mensagem coach, né? Sim. Que nós estamos vivendo. E, cara, às vezes eu me pego olhando o celular e quando cai numa mensagem dessa, dá vontade de tacar o celular fora. Joga fora não. Porque são os caras, são os caras que vão, os caras que vão levar algumas pessoas ao erro porque essa mensagem. Sim. E outra linha como você pode chamar as pessoas ao arrependimento. Você não tem capacidade de fazer isso. Só quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. E esse sim vai convencer o homem do pecado. Só que como você... quero ser bem claro para que não diga assim, então você está dizendo que a gente pode dar uma ajudinha ao Espírito Santo. Não. Eu estou sendo claro assim, como nós, que somos parte de liderança, estamos aqui debatendo esse assunto de forma construtiva, podemos estar próximo dessas pessoas no dia a dia. Porque muitas das vezes, é o que o pastor Jefferson falou, e o Mike falou aqui, às vezes as pessoas não estão aceitando, e eu falei muito do mimimi, assim, as pessoas não aceitam. Por quê? Muitas das vezes o cara... ele só quer te ajudar, vamos dizer assim, a sair do pecado. Mas ele não tem um dia a dia contigo, ele não procura saber de você. E isso tem mudado. As igrejas, e principalmente aqui eu participo, né, adventistas, nós temos mudado essa ideia, que a igreja ela não é só mais o final de semana. Ela tem durante a semana, ela tem aquela famosa vida na vida, né? É mandar uma mensagem, é dizer assim, cara, eu estou contigo aí. Beleza, quando esse cara tiver em dificuldade, você vai ter mais facilidade de chegar perto dele. Né? É um relacionamento. E a igreja hoje em si, ela está com dificuldade de se relacionar. Entre a igreja, entre os próprios cristãos, e aí dentro da cosmovisão que nós estamos tendo a lição, dentro daquela cosmovisão também nós estamos com dificuldade de se comunicar com o mundo. Porque muitas das vezes o cristão se coloca no lugar de
da vara de medida, né? Ele se sente superior. Isso. E não, a gente tem que se colocar do seguinte, olha, cara, eu não vou praticar o que você pratica, beleza? Mas eu não estou te condenando. Eu quero entender. Por que você está fazendo isso? Vamos lá. Mas só que você não pode chegar para um cara que está sentado num bar, do nada... Sai condenando ele. Abraça ele e fala, e aí, meu amigo, por que você bebe? Você não tem como. Não tem como. É o dia a dia. Porque você para ele, às conhecer... vezes, o conhecimento do pecado dele não é aquele. Ele não entende aquilo como Não pecado. Ele nem não entende, é Não. natural. Ele está morto espiritualmente. Tá morto. Pra ele, Só o tudo Espírito é Santo bom, vai Porque, ressuscitar. na verdade, a gente está Nada é bom. vivendo a era pós-cristianismo. Está chegando aqui também. A Europa já está vivendo isso aí, os Estados Unidos já está infectado por isso aí também, e ela está descendo, ela está chegando aqui. Por quê? As pessoas têm a ideia que diferença faz Jesus Estão na mais minha frias, vida? né? Por que vai mudar isso? Por que eu tenho que mudar isso se não está me fazendo mal? A gente né? precisa entender que a gente, o pecado, como você está falando, todos somos, né? Uhum. A graça veio para livrar a gente. É através da graça. Nada, nenhuma obra vai fazer com que a gente seja salvo, nada vai fazer diferença entre mim e você. Deus vai olhar para o ser humano de qualquer jeito e vai olhar com um olhar de amor. Até o ponto em que ele vem com justiça, né? Cumprir a justiça dele. Enquanto ele está aqui, a gente está vivendo esse tempo da misericórdia, da graça, a graça ela faz parte, tanto para mim quanto para você. Nós estamos debaixo da graça. Agora, o cristão, ele se converteu, ele entendeu a graça dá força para ele continuar. Ele não vive mais sob a direção do pecado. João vai falar que ele não vive na prática do pecado, né? A gente peca, mas a nossa prática não é essa. Ou seja, a gente recebeu de volta uma natureza que a gente tinha perdido, mas não recebeu completamente ainda. Ela só vai completar o 100% quando Jesus apontar lá no céu. Por enquanto está uma medida ainda que não dá para a gente se livrar do pecado, né? Ela não está. É o processo de transformação. É o processo de transformação. Daqui para frente, que a gente recebeu essa natureza de volta, dada por Cristo, a gente vai crescendo em graça, em conhecimento, a gente vai abandonando algumas coisas. Não a gente vai abandonar todas as coisas. A gente vai abandonando, a gente vai vivendo aquilo ali de forma mais intensa com Deus. Então, o objetivo do cristão é pecar menos. Ele não vai chegar no 100%, só quando Jesus voltar. Mas a gente precisa praticar essa vida de pecar menos, pecar menos. É a consciência diária que você estava falando. Diariamente eu preciso de perdão? Preciso, porque diariamente eu peco. De alguma forma, eu ofendo Deus, ofendo a sua lei. Jesus falou assim, que quem condena, ele mesmo falou, eu não vim aqui para condenar o mundo. Jesus veio falar isso. Eu vim para trazer vida. Quem condena o mundo é a palavra, que é ele mesmo, né? Só que a palavra, quando o ser humano lê a Bíblia, ele vê que ele está errado, porque a lei ela só serve para mostrar o caminho. Ela não vai redimir você. Quem redime Faz é a a graça. remissão. Mas a lei ela te mostra, aqui você está errando. Então aqui você vai arriscar que eu não posso fazer isso aqui. Eu tenho falado muito assim, né? Em algumas palavras. Jesus falou assim, ninguém vai ao Pai se não for por mim. E quem é que vai a Jesus sem o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que ressuscita, O Espírito Santo, né? tem que o morto. né? Tem que dar aquele choque de realidade, porque o cara está morto. Está morto. Ele está morto. Quando Jesus estava morto, quem ressuscitou Jesus? Então, quando o cara está morto no pecado, quem é que tem que ressuscitar esse cara? O Espírito Santo. Quem tem que convencer ele que ele está errado? É o Espírito Santo. Né? E aí a gente, como a igreja, a gente tem que... Nos foi dada uma missão. Foi nos dado uma missão. Tanto é que os anjos queriam essa missão e Deus falou assim, não se mete onde você não foi chamado. A missão é pregação deles. do Evangelho. Pregação do Evangelho. A conversão é com o Espírito Santo. E eu penso que um fato motivador que faz com que as pessoas elas se permitam viver confortável no pecado é justamente por essa questão. Às vezes a igreja está cheia, mas de pessoas mortas, né? Você pode ir à igreja, você pode frequentar a igreja, participar dos almoços, ser batizado, chorar, se arrepiar, você pode fazer tudo isso. Mas ainda existe uma grande possibilidade de você ser um morto espiritualmente, né? Você pode até fazer um teste com a sua própria fé. Será que eu sou morto espiritualmente ou não? Analisa a sua vida. Qual é o seu estilo de vida? Tá? Você ainda dá suborno para o policial quando ele te para na blitz? Qual é o seu estilo de vida, né? Você vai para a igreja, você vai à igreja no final de semana, mas você ainda tem a sua rotina se embebedar?
né? Vai comemorar seu aniversário numa casa de prostituição. Então, tudo isso a gente precisa pesar. E eu acho, um dos fatos principais que eu acredito que as pessoas elas se sintam confortáveis nisso, que foi justamente a pergunta que você colocou no início, que foi justamente, as pessoas hoje, elas estão confortáveis no seu pecado porque elas não estão encontrando pessoas que são fiéis na proclamação do Evangelho. A gente acredita que a Escritura ela é autoritativa, ou seja, ela é autoridade saída da boca de Deus. E as pessoas elas não ouvem mais isso, né? Elas não ouvem mais um sermão pregando contra o estilo de vida pecaminoso. Ela escolhe o sermão. Ela escolhe o sermão. Umas coisas que eu já me deparei, que eu achei muito ruim, antigamente não tinha um boletim, eu não sei se as igrejas ainda fazem isso, pelo menos em Piedade a gente não tem mais. O boletim, as pessoas olhavam, qual vai ser o pregador? O pregador vai ser o Mike, então nesse dia aqui eu não vou não. Mesquita não. Não vou não. Então assim, as pessoas vão tirando, vão escolhendo e vão formando um culto de acordo para ela. E o pior, né, Mike? O pior é assim, a gente tem o boletim digital agora, né, lá na Piedade. Tem o digital. Pelo amor de Deus, tem o digital. Cadê o meu boletim? Tem o digital. Tem que falar, senão o Diaconisa Carla vai bater na gente, cara. Vamos lá. Arrumou um problema. O pior de tudo, o que o Mike estava falando, é que se você traz uma mensagem, que foi até falado no podcast anterior, né? Que a mensagem ela tem que ser uma mensagem expositiva sobre Cristo. E as pessoas estão querendo pregar sobre eles, sobre a própria pessoa, si mesmo, né? Sobre si mesmo. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, como eu fiz. E isso não vai levar ninguém a arrependimento. O que leva as pessoas ao arrependimento do pecado é Jesus. Por que eu falo isso? Porque eu estou falando de mim, só me arrependi do pecado quando eu conhecia Jesus. Enquanto eu conhecia as obras de fulano, de ciclo, não adianta, essa obra não vai fazer efeito. E o reconhecimento de pecado, o abrir dos olhos, né, o atentar do coração, ele é feito por meio da proclamação do Evangelho. Qualquer outro Evangelho não tem esse poder, né? Somente o Evangelho de Jesus Cristo que tem o poder de abrir os olhos das pessoas para o pecado. E nisso a gente encontra, talvez a gente até esbarre num outro problema, é que hoje a igreja, ela de fato se coloca numa posição como se ela fosse um juiz. E isso, ao invés de trazer as pessoas, afastam as pessoas, né? E, por exemplo, quando você vê vamos utilizar as demandas da cultura que talvez façam um pouco mais sentido para a gente. Por exemplo, as pessoas hoje, elas estão abraçando diversas cosmovisões. Se eu sou cristão, a minha cosmovisão é a cosmovisão cristã. E ponto. É a forma como eu enxergo o mundo, é a partir das escrituras, da lente cristã. Hoje você tem na igreja, por exemplo, uma cristã que diz que é feminista. Quando ela diz que ela é feminista, qual é a ótica dela? O feminismo. Qual é a cosmovisão dela? A cosmovisão feminista. Então ela enxerga, ela interpreta as demandas da sociedade com a ótica feminista. Ou seja, ela está dividida, né? O que é um pecado também. E isso aponta para uma proclamação talvez falha. Por quê? Se eu tenho na minha igreja uma cristã que se diz feminista, eu tenho para mim que eu falhei na minha missão. Por quê? Ou tenho falhado na minha missão, por quê? Porque talvez eu não esteja proclamando o evangelho da forma como ele deve ser proclamado e ela não entendeu, né? Às vezes a pessoa não entende porque ela não quer mesmo. Sim. Vai bater o pé porque não quer, não nasceu de novo, está se opondo às questões de Deus. Mas, às vezes, a questão é pelo simples fato de eu não estar comunicando corretamente o Evangelho. A comunicação do Evangelho faz com que as pessoas... A comunicação falha do Evangelho faz com que as pessoas se sintam confortáveis nos seus pecados. Eu posso ser um cara... Mudança, né? Não gera mudança. Mas isso também, Mike, a gente está... Eu não estou justificando, não, tá? A gente está dando... a gente está enfrentando um problema. A igreja está enfrentando um problema. Quando eu digo igreja, sou eu, né? Nós temos uma mensagem no sábado. E agora, devido às demandas da igreja, as mensagens elas têm ficado reduzidas. Elas têm pulado de 1 hora para 50, para 40. Isso não é uma culpa nossa, é porque as pessoas têm ficado cada vez mais impacientes para ouvir falar sobre Jesus, ou até falhas de falar sobre si mesmo. Vamos lá, queiram colocar como queiram. Beleza. O que a gente tem identificado do problema é o seguinte: nós temos uma mensagem de 30 minutos no sábado e uma mensagem de 40 minutos no domingo.
Então, vamos colocar aí que deu 1h10 de mensagem, de pregação. E aí, se o pastor não cedeu o púlpito, ele teve 1h10 para expor Cristo ali para o pecador. Beleza. Mas aí, ele, durante a semana, ele tem 6 dias para ouvir mensagens de outras pessoas falando totalmente coisas que estão distorcidas do Evangelho. Bebam de fontes do Por isso, por quê? Por que eu estou te falando isso? Porque as pessoas mandam para mim no meu privado. Olha que mensagem bacana. Aí quando vem uma mensagem, você vê ali, identifica coisas totalmente antibíblicas. E aí o que você vai falar para essa pessoa? Mas Você vai deixar passar? Justamente o que tem atrapalhado, e a gente já falou aqui, se não me engano, num podcast, o pastor Sandro fala aqui, que o maior desafio é as pessoas realmente darem ouvidos àquilo que realmente vai direcionar ela no caminho certo. Então, o maior desafio para um pastor realmente é ele competir com as outras vozes que ficam durante a semana inteira, o tempo todo. A pessoa fica se alimentando daquilo, porque massageia o seu ego. Então, a gente falou aqui sobre pregação, né? Quando a gente fala sobre pregação, a pessoa ouve pregação, mas ela ouve uma pregação de uma fonte que não é uma fonte que vai trazer para ela a verdade, porque o Evangelho, o Evangelho, ele confronta você. Ele vai te mostrar, ele vai te ajudar. Se não há confronto? Pois é. E aí, se eu estou ouvindo uma teologia coach que está massageando meu ego, que eu sou importante, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu vou passando, Jesus já foi, e eu virei o centro, e agora eu tenho que ser servido. Eu não estou aqui para servir a Senhor nenhum. Inverteu a ordem, né? Inverteu a ordem, inverteu a posição. E, de fato, o que a gente mais vê são essa disputa, né? Desleal, né? Essa competição desleal do pastor com as outras vozes que trazem assim uma linha, uma maneira de pensar muito diferenciada e atrapalha a pessoa a reconhecer que ela precisa mudar, né? Eu falei aqui, né? As pessoas precisam ir para a igreja e entender, cara, eu estou aqui para poder Deus falar comigo e eu mudar. Eu tenho algo para ser mudado aqui, cara. E, pastor Jefferson, o problema é que você identifica que as pessoas ouvem tanto essas mensagens, esses caras aí que estão na mídia, que eles falam até iguais. Quando você vê, a pessoa está falando igual. A pessoa, eu tenho parado para ouvir esses caras, não porque eu quero alimentar o meu, porque eu quero entender o que eles estão passando para o pessoal, porque eu tenho que estudar a respeito disso, cara, porque eu tenho que saber rebater essa doutrina maligna que está sendo implantada, que é a doutrina do coach, que você tem que viver bem, você é a menina dos olhos do Senhor, Eu falei, gente, isso é figurativo, Deus não precisa nem de olho. Vocês estão brincando? A gente se deixa levar por isso, né? As pessoas se deixam levar por isso. E isso atrapalha no entendimento do pecado. Ah, não, mano, isso aqui não é pecado. Ah, não, porque eu já fui salvo. Uma vez salvo, sempre salvo. Aí você vai ouvir o cara falar, não, uma vez salvo, sempre salvo, não. Pô, mas aí, e a obediência? Aí fala, nós somos promessistas, né? Então a gente tem a questão do sábado, os 10 mandamentos são muito fortes. E a gente deixa isso passar, porque as pessoas deixam isso para lá, porque Jesus já me salvou, já aceitei Jesus, já sou batizado, não preciso mais me preocupar com mais nada. É o que eu falei, coloquei no começo, né? O cara tá mirando lá a flecha lá. Ele não precisa bater na flecha do cara, ele só precisa botar uma dúvida. Será que o vento está a favor, está ao contrário? Né? Porque o cara que ele é atirador, eu estou falando de flecha, dando um exemplo, mas o cara que é atirador, ele tem ali um time do vento, da distância, o percurso. Então, quando o inimigo coloca essa dúvida, que é o que está acontecendo, o inimigo se infiltra, ele está infiltrado dele, não se está se infiltrando, ele está infiltrado dentro da igreja e colocando dúvida sobre o que é salvação, sobre o que é pecado, sobre o que é Jesus e sobre o que é comunhão, que é o pior de tudo, né? Porque quando ele coloca dúvida sobre o que é comunhão, ele tira a igreja do principal eixo, que é a comunhão do Espírito Santo de Deus, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, e a igreja com comunhão. Quando ele coloca a dúvida da comunhão, da salvação de Jesus e de pecado, ele praticamente destruiu a base da igreja. E a gente que está
batendo nessa tecla aqui, a gente está vendo isso, identificando isso, e está preocupado com a igreja, porque a igreja do Senhor, ela como já diz, ela é do Senhor e é o Senhor que vai cuidar. Mas o Senhor também nos deu uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade? Falar. Olha, cara, você vai ouvir esse cara aqui, eu tenho 2 pessoas que eu preciso sentar e conversar com essa cara. Você vai ouvir essa pessoa aqui, vamos lá para a Bíblia, ó, isso. Eu tenho que mostrar para ela. Embora que ela fique chateada comigo, não me mande mais o vídeo ou não queira falar comigo, mas eu não posso correr o risco de me acovardar e deixar esse sangue jorrar em cima de mim. Então eu tenho que falar para ela, cara, ó, isso aqui é uma doutrina maligna. A gente tem que identificar isso. A estratégia é a mesma, né? O inimigo lá no céu, ele pega e a gente não tem o que ele falou, mas a gente tem o que ele queria ser, né? Ele vou ser semelhante ao Altíssimo, né? Vou subir acima das estrelas, as estrelas são anjos, né? Vou subir acima e vou ser semelhante. Então, ele nitidamente, ele não concordava com o governo de Deus. Então, ele começa a seduzir uma terça parte, é muita gente, né? É muito anjo. Ele vai seduzir ele. De que forma? A gente não sabe a forma, mas a gente pode imaginar. Ele foi lá e falou, gente, eu tenho uma forma de governo melhor, né? Deus não é muito legal, a minha eu tenho uma alternativa para você. Ele controla muito, aqui é mais muito, liberal. Ele fala que algumas coisas não servem, coisa e tal, e ele convence um galerão. Quando ele vem com a Eva, a forma é a mesma. Ele fez uma campanha política bacana, né? Fez, muito Prefeito. forte. Prefeito, cara. E conseguiu ser Olha líder. a treta aí, ó. Vai ser líder. Quando ele chega na Terra, o que ele fala? Ele fala para ela, será que Deus falou isso mesmo? Ele está mentindo para você. Ele não está falando toda a realidade. Você vai conhecer o bem e o mal. Colocou a dúvida. Aí você vai conhecer. Aí ele começa a mostrar um caminho alternativo. Então, o caminho alternativo é esse. Você tem a palavra de Deus dizendo que é para guardar o sábado, né? Vamos pegar esse tema aqui. Mas eu posso escolher um pastor que me diga de outra forma. Então, vou lá, eu seleciono. Como é que guarda o sábado? Eu ouvi um pouquinho da mensagem. Não, esse aqui não está, não. Esse aqui, achei. Esse aqui está falando que não precisa. Vou ficar com esse, porque você é pastor também. Mas esquece de olhar o que a palavra diz. Fazer uma análise. Ela consome tempo, muito tempo, vendo vários vídeos, mas ela não consome tempo analisando. Num estudo bíblico, olhando, não, realmente. Porque através da Bíblia, o Espírito Santo fala. Né? Quando você lê, ele fala. Aí você ouve. Mas ela prefere ouvir. Não estou sendo contra uma pesquisa. Eu faço a pesquisa, igual você está fazendo, eu faço, para a gente entender. Ou pelo menos tentar. Né? Mas a gente precisa recorrer aonde? No final. É a Bíblia. Aí, com essas alternativas todas, com esse leque de informações, a pessoa escolhe aquilo que é interessante para ela. Esse é o problema. E é interessante ver que, na luta contra o pecado, o conhecimento de Deus ele é um conhecimento primordial. Sim. Né? Por exemplo, no Salmo 115, Davi ele está literalmente fazendo um paralelo do Deus verdadeiro do Deus falso. E lá no versículo 3, uma das questões que ele coloca é que a característica principal que diferencia Deus dos demais deuses é que Deus fala. Né? Então, Deus é um Deus que fala. E ele fala por meio das Escrituras. E um nível que serve para a gente avaliar o que a gente tem ouvido por aí é justamente, é Deus que fala? Né? É o Senhor falando? É a palavra dele que está sendo pregada? Qual a regra disso? É simples. Um exemplo... Jesus, a ideia de Jesus era que todos tivessem tudo em comum. Atos, né, vai dizer que o pessoal vendia tudo, todas as coisas, dividia, ofertava essa grana aos pés dos apóstolos para que todo mundo tivesse tudo em comum. E aí tem um evangelho que diz que, não, você precisa enriquecer. Você precisa viver bem, você precisa viver feliz. Isso vai exatamente contra tudo aquilo que Jesus diz. Por exemplo, hoje a gente tem um pensamento que diz que você tem que ser feliz, que você tem que ser rico. Isso é uma desgraça. Por quê? Porque isso joga um peso nas costas do camarada que ele nem consegue carregar. Ele começa a se comparar. Mas fulaninho tem um pouco mais de dinheiro do que eu, então eu preciso disso. O que você precisa é de Jesus, e ponto. A graça dele te basta e isso serve para você construir o seu pensamento, os seus argumentos, e é sobre isso que você precisa construir. Agora, a gente vê as pessoas falando que isso é importante, quando, na verdade, a Escritura está dizendo que você é um peregrino. Espera aí, a Escritura está dizendo que eu sou um peregrino. O que um peregrino tem? A não ser fome, frio, dor, desespero, não tem casa,
Então tem alguma coisa Mas esse muito evangelho não tá errada. legal pra ouvir, não. Tá, sabe? Então, assim, Agora. eu escolho o que eu quero, né? Porque é natural do homem buscar conforto para essa vida. Aí você desvaloriza a graça. Desvaloriza a graça. Por quê? Porque eu quero hoje, eu quero o agora, né? Mas a vida que o Senhor quer para a gente não é o hoje, não é agora, embora faça parte do processo, né? É o amanhã, é quando ele vir, sabe? É quando ele fazer nova todas as coisas. É muito O que importa maior, para né? mim é o amanhã. É muito maior. Mas o pecado, ele distorce a preciosidade das coisas. Você pode ver, hoje, a nível Brasil, o Rio de Janeiro é um estado que mais abre igrejas no Brasil. A relevância cristã, cultural, é muito grande, ou pelo menos deveria ser muito grande, mas a gente tem uma contrapartida. É o país que mais tem violência, é o estado que mais tem violência doméstica. Qual é a relevância da cristandade ou da fé cristã na comunidade? Né? Ou seja, é um pecado muito grande. E é um pecado também a igreja ser omissa, eu como cristão ser omisso diante desses temas, que tanto assolam. Talvez diante das nossas igrejas, dentro das nossas igrejas, tenha uma criança que é abusada. É um pecado. O abuso sexual de crianças é um pecado. Além de pecado, é um crime. Tem mulheres que são violentadas pelos seus próprios maridos. É um pecado. A gente acaba falando de pecado e a gente fala assim, é só aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Não. É uma coisa que está no nosso meio ali. Você vê constantemente crianças sendo abusadas sexualmente pelos próprios pais. Mulheres sendo violadas sexualmente pelos próprios maridos. Pastores, líderes religiosos que vendem uma falsa cura para poder abusar das irmãs. Então, tudo isso é uma proclamação falsa do Evangelho. Isso tem manchado a igreja. Isso tem manchado a igreja. E hoje, quando você fala assim, quando você tenta expor o verdadeiro Evangelho, é muito difícil, porque as pessoas que estão de fora colocam todo o Evangelho no mesmo saco. Eu costumo dizer o seguinte, beleza, eu estou pregando o Evangelho para você e você está rejeitando, mas você não está rejeitando o Evangelho que você ouviu falar, você está rejeitando o verdadeiro Evangelho, porque o Evangelho que você ouviu falar é o falso Evangelho. Então, você está confundindo e colocando os verdadeiros crentes, a verdadeira igreja, no mesmo saco que você coloca a falsa igreja. Os falsos estão te impedindo de ter um verdadeiro conhecimento de Deus. E tudo isso por conta do pecado. Então, o pecado ele é muito grave. Não só porque ele esconde a face do verdadeiro Deus, como ele distorce as palavras do verdadeiro Deus. E aí é onde a gente cai. Gênesis 3. Não foi isso que Satanás fez? Distorceu o que Deus falou? Então, literalmente, nós temos dois tipos de igreja caminhando. A igreja verdadeira, que caminha para a salvação, e a igreja falsa, que diz caminhar para a salvação, jogando sobre a sociedade pecadora um fardo que nem ela mesma consegue carregar, afastando, né, e distorcendo a visão. Porque a verdadeira igreja, ela está de porta aberta para todo esse povo. Né? Ela quer tratar, ela quer ajudar. Ela não vai bater na sua cara porque você é homossexual, não. Ela vai te ensinar a verdade, vai te levar aos pés de Cristo. Esse é o verdadeiro evangelho. Né? Não é um evangelho que diz que só você não pode, não pode, não pode. Ele quer te ensinar o verdadeiro caminho. Para falar não pode, tem um monte. Um papagaio, você ensina ele a falar não pode, ele vai falar não pode, não pode, não pode. Mas a igreja não é isso. Óbvio que existem coisas que não podem, mas isso precisa ser comunicado em amor. E Satanás tem usado muitos homens que se dizem servos de Deus para comunicar o falso, para confundir, distorcer, né? E distorcer a verdadeira mensagem. Então, quando a gente trata de pecado, é muito profundo, muito profundo, né? Eu lembro, de um tempo atrás, eu fui numa determinada igreja e eu vi lá um camarada pregando e eu até gostei da pregação dele. Isso foi num domingo. Na segunda, eu tô rindo, porque é cômico. Na segunda-feira, quem era que estava na RJ1 acusado de aliciar menores dentro da van? Ele era motorista de van escolar. Quem era? O pastor. Eu fiquei, gente, né? Então, eu só não quero motivar os irmãos que ouvem a gente a lutarem contra isso, né? A prestarem atenção contra isso, mas a não passarem a mão na cabeça dos irmãos que pecam. Né? Falar, ai, tadinho, está passando por isso, porque não é tadinho, é um pecado que precisa ser tratado, que se não for tratado, mata a igreja. Segundo ponto, se você sabe de um pecado de um irmão
E você acoberta, você é conivente, você se torna pecador junto com aquele irmão. Então, nós somos chamados, como sacerdotes, né, aquele que ensina ao povo a tratar o pecado. E tratar o pecado consiste em você orientar, falar, ó, irmão, você não está fazendo o correto, né? E se você está debaixo de uma liderança, você comunicar a sua liderança, pastor, fulaninho de tal está aqui, não sei, vamos usar o baterista, ó, fulaninho está tocando a bateria, mas depois do culto ele está fazendo tal coisa lá e é uma promiscuidade tremenda. Meu Deus do céu, hein? É uma vergonha, rapaz. Então, assim, a gente precisa se colocar... É porque a verdade é que a gente não quer se indispor com ninguém. Então, se eu sou muito amigo do Júnior e o Júnior sabe um pecado meu, óbvio que ele vai denunciar. Mas é natural que não. Ele é muito meu amigo, vamos deixar passar aqui. Mas quando você... Mas eu já falei pra ele, ó, não me confessa nada não, hein, cara, que eu vou ter que falar, botar pra frente, hein. Tô tendo que dar meus pulos aí pra esconder os meus pecados. Tá difícil. Brincadeira, né? Mas, tipo, quando ele me poupa no meu pecado, ele está matando uma igreja, né? Então a gente precisa pensar nisso, precisa considerar essas questões. A doutrina do pecado não é sobre o que você pode ou não pode fazer. A doutrina do pecado mata. Inclusive foi o que aconteceu com Jesus, né? Pecadores mataram Jesus motivado por ódios, né? E um ódio completamente infundado, porque olha só como o pecado emburrece a pessoa, emburrece a pessoa. Jesus está sendo levado... Aliás, Jesus está lá com Pilatos, de um lado Jesus, de um lado Barrabás. Aí Pilatos pergunta assim, quem é que vocês querem que eu solte? Aí o pessoal, Barrabás. E aí Jesus está lá, o que vocês querem que faça? Crucifica. Mas a Bíblia relata que tem um povo gritando lá, crucifica, e nem sabia o porquê estava fazendo aquilo. Então o pecado, ele emburrece a pessoa. Eu tenho numa tese, o pecado deixa a pessoa feia. Não é verdade? Às vezes você se interessa muito por uma pessoa, ou você acha uma bonito, pessoa... Né? A gente está lutando contra o pecado. Eu ainda estou meio prejudicado, mas estou lutando. Estou lutando. Se for muito feio, então tem que... Aquele abraçou o pecado. O cara está manchado. De acordo com a tese dele. É verdade. Então, assim, às vezes... A gente precisa considerar que a pessoa é bonita, é importante, é tudo mais, mas se ela não tiver uma vida de luta contra o pecado, e geralmente isso é construído por meio da vida devocional, ela não tem preciosidade nenhuma, porque a nossa preciosidade não está na nossa vida, mas na vida que Cristo estabeleceu sobre nós. E se não existe uma vida estabelecida sobre nós, que é a vida do próprio Salvador, não existe vida, é morte espiritual, né? E esse não pode, o não pode é bom. É que a gente tem a tendência de relacionar lei com coisa ruim. Lei é coisa boa, né? Toda lei é feita por um grupo para beneficiar um grupo. Seja qual for a lei, ela tem o objetivo de defender. Então, a lei de Deus para os homens, né, é defesa. Então, o que é a lei? É proteção. Proteção para a gente. Então, a gente precisa olhar a lei dessa forma agora. Lei é proteção. Cuidado. Boa, né? Cuidado. É porque existe alguma coisa dizendo que você não pode passar dali. Senão vai ser o quê? Prejudicial para você. Essa é a questão. Muito bem, gente. Muito bem. Você que está em casa, eu espero que tenha sido muito proveitoso para você, né? Aí vai falar, né? Vai reclamar. Mas falou do pecado, mas não falou da graça? Falamos. Se você prestou atenção aqui, estava envolvido aí. Falamos até sobre a transformação, né? Mas são temas que a gente pode, com certeza... trazer mais aqui para poder complementar e ajudar nesse entendimento. Eu só queria salientar que esse tema aqui, apesar do pastor Cláudio estar aqui, né, é um tema que o Ministério Jovem trouxe para a gente, né, na pessoa ali da liderança da Miss Raine, né? Só que por uma questão de agenda, né, de impossibilidade, nós não gravamos aqui com a Miss Raine, né? Mas o pastor Cláudio já estaria aqui, o Mike já estaria aqui, né? E hoje a gente conseguiu poder marcar aqui para fazer essa gravação, e o Júnior veio aqui para complementar e nos ajudar a discutir sobre esse tema. Eu acredito que você entendeu, eu acredito que se você se abrir, estiver aberto, né, a uma perspectiva da questão de nós realmente termos uma natureza de pecado, né, mas com relação a tudo que foi dito aqui, você ganhar um pouco mais de maturidade para entender aí sobre essa questão do pecado, por nós não sermos coniventes com o pecado. Olha, a fala foi
foi importante, muito importante, né? Acho que a fala do Mike aqui, agora no final, foi para fechar esse momento, para realmente trazer clareza para o nosso entendimento com relação ao que nós temos visto e ouvido por aí e com relação àquilo que nós precisamos viver. São assuntos importantíssimos e a gente precisa saber diferir, fazer a diferença com relação a esses dois caminhos, né? Para podermos estar no caminho certo e escolher também o caminho certo. Que você possa entender que a igreja que você procura para congregar não é e não deve ser aquela igreja que traz para você uma massagem ao seu ego, mas que, na verdade, vai trazer para você o confronto para você entender que o caminho que você precisa seguir precisa ser um caminho que agrade ao Senhor. A sua vida precisa ser transformada, a sua vida precisa ser mudada. Irmão, se você não entender isso, não vai ter igreja boa para você, a não ser aquela que vai te levar como meu pai diria, né, para o buraco. Vai te levar para o buraco. Porque uma coisa que a gente falou aqui, né, e já respondendo a pergunta que o Júnior fez lá no início, né, será que Adão, se ele tivesse se arrependido, a história seria outra? Não seria, porque a consequência do pecado é a morte, e é a morte eterna. Então, nós deveríamos hoje estar vivendo a vida eterna, mas vivemos a morte, estamos sujeitos à morte por causa do pecado que foi cometido lá no início, no princípio de tudo. Então, que nós possamos escolher o caminho da vida eterna, porque em Jesus há salvação, em Jesus há a saída, Ele é a solução. E aí nós precisamos, através de Jesus, através da nossa dependência de Jesus, através da nossa entrega total ao Senhor Jesus, nós podemos ter direito a estar naquele grande dia entre os 20 benditos do meu Pai. Amém. E possuir por herança não mais a herança do pecado, mas a herança da vida eterna que o Senhor tem para nós reservada. Irmão, espero que você tenha sido impactado aí por essa mensagem. Isso é uma mensagem tremenda e é algo que a gente precisa estar todos os dias nos lembrando, para que possamos viver de uma maneira digna, de uma maneira justa, de uma maneira honesta diante do nosso Deus e também na comunidade que nós servimos, que é a Igreja do Senhor. Que Deus abençoe. Obrigado aqui, Júnior. Obrigado aqui, grande Mike. Obrigado aqui, Cláudio. Nós ainda aguardamos na expectativa o casamento do Mike. Estamos aguardando aí o convite, né? Ele está aguardando o convite, eu estou aguardando a noiva. Eu ia falar agora, né? Estamos aguardando aqui a corajosa que vai se colocar aí à disposição. Vinde bendita do meu Pai. A divulgação é grande. Já botamos aqui. Pastor Francisco na Assembleia. Então. Está sendo divulgado. Eu disse aqui da outra vez, né, que a gente ora para que o Mike continue solteiro, para não ter ninguém para atrapalhar. Está repreendido. Mas vamos lá, irmão. Que Deus possamos seguir aqui no caminho do Senhor. Que Deus abençoe a todos, né? Nós vamos juntos buscando a presença do Senhor e vamos seguir aí. Que Deus abençoe a tua vida, irmão. Meu nome é Jefferson Pedro. Sexta-feira que vem nós temos um encontro marcado às 19 horas. Não falte, irmão. Curta, compartilha, se inscreve aqui e que Deus te abençoe. Valeu! A paz de Cristo, queridos. Aqui quem fala é o pastor Júnior, líder do Ministério de Intercessão Regional. Estou passando por aqui para fazer um convite. Antes de fazer esse convite, eu quero fazer uma comparação ao texto de Atos 2, versículo 1, que diz que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. É exatamente isso que eu quero convidar você. Dia 3 de setembro, está chegando aí, nós temos a Vigília Regional. Será ali no Colégio Valfredo, bem pertinho da igreja em Ausch, e vai começar a partir das 22 horas até as 6 da manhã. Quero convidar você a montar a sua caravana, a se consagrar, a buscar ao Senhor por esse período de avivamento que estamos buscando, para que o Senhor nos surpreenda, se faça presente, vidas sejam renovadas, transformadas, curadas, para a glória do Senhor. Conto com você, não esqueça, dia 3 de setembro, às 22 horas, nós nos encontramos querendo Deus. Graça e paz. Aqui é a diaconisa Márcia Barros, líder do Ministério de Crianças e Adolescentes. Você sabia que o suicídio é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos? Isso é uma coisa que acontece também na igreja. Então é importante que falemos sobre este assunto.
E eu quero fazer um convite a você, líder, pai, mãe, professor e todo aquele que se importa com o trabalho do MCA. Estaremos no dia 17 de setembro, às 15 horas, na IAP Piedade, fazendo um trabalho do Setembro Amarelo com os nossos adolescentes. Então, contamos com a presença de vocês. Que vocês venham, formem suas caravanas e participem conosco desse trabalho.